Vamos lá, vamos começar a nossa oração. Eu pedi para o Moab, um dos primeiros que estava conectado aí, fazer a oração inicial. Moab, você faz? Vamos orar, né? Honrado Deus, querido Pai, Senhor da glória, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esse amanhecer, ó Pai, estar junto em oração com os irmãos, e também, ó Deus, te pedir as Tuas bênçãos, Pai, sobre cada família aqui representada, e Teu Santo Espírito, ó Deus, venha habitar em cada um de nós, e nessa semana, ó Deus, que é desconhecida para nós seres humanos, que o Senhor, ó Pai, venha prover todas as Tuas bênçãos, e que a gente, ó Pai, venha também reconhecer o Senhor como o único Salvador. Desde já, Pai, que a Tua bênção esteja sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, meu nome é Alanis, faço parte do MCA Cupira. Foi em questão de segundos, eu fui atingido em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. E eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então o lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha ele apareceu e deitou do meu lado. Agitou meu corpo, notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome e com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. A batalha ele apareceu e deitou do meu lado. Agitou meu corpo, notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome e com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. É que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho.
preciso. Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Amém? Bom dia para quem não falei bom dia ainda. Deus abençoe bastante. Deus está com nós essa manhã aqui, esse domingo, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Neuza pedindo oração ali. Cadê Brucutu? Brucutu entrou aí também ou não? Ah, Brucutu tá lá. Bom dia, Brucutu. Deixa eu ver aqui. Ah, Bom dia. Bom dia, tudo bem, Brucutu? Bom dia, entrei agora, tudo bem, graças a Deus. Deus abençoe você, Brucutu, a todos nós aqui. Será que temos mais algum outro convidado? Deixa eu ver aqui. Eu acho que Bruno Leonardo é convidado. Bem, Deus abençoe imensamente. Deus tome conta. Para aqueles que mandaram seus pedidos de oração, eu pedi para o Flávio. Flávio está aposto ali, né? Não é apóstolo, aposto ali para já ler para ler ali, né? Bom dia, Peter. Flávio. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos lá, Peter. O Sérgio Lopes, pede oração pelo MCA. O Moab, diretor da regional do Ceará, pode dar um bom dia, uma feliz semana. Vamos orar por todas as regionais, pela família da IAGE. A Aline Ferraz, dá um bom dia, pede glória por ela, para que Deus a guie, o coração dela, conforme a vontade dele. O Gabriel Melo, dá um bom dia, pede oração pelo Sebastião, de Minas Gerais, que está com câncer terminal. A Norma Torres, pede que olhe pelo MPA, pela vida espiritual, pela nova liderança da igreja, pela família, em especial pelo esposo Renato. O nosso amigo Brucutu, ele dá um bom dia a todos e deseja um domingo a todos nós. O Bruno Leonardo dá um bom dia. E um bom dia para todos nós também. A Daima Neuza, da Regional de Guarulhos, pede oração pelo Walter, da Regional de Guarulhos, que perdeu a mãe no dia de ontem. Que Deus conforte a família, também pela Zélia, mãe da Gisane. O Bruno Leonardo, ele dá um bom dia a todos aqui. Ele fala que ele é convidado do Brucutu e do David. Seja bem-vindo, Bruno. O Naldo dá um bom dia a todos. O Denis dá um bom dia. Pede glória pela saúde, pelo evento de hoje. O Naldo de Tremembé, pede oração pelos filhos, oração pelo cunhado Celso. O Peter pede oração pelo evangelismo das feiras, das visitas, pela viagem de Torres, pelo Wilson e por todos aqueles que podem ter madrugadas. Peço oração por todos que estão aqui, pelos projetos do MPA, pela minha vida, pela recuperação da minha namorada, pela minha família e por todos. E assim nós encerramos os pedidos de oração. Amém, obrigado. O Bruno é visitante também, então... Cadê? Flávio, o Bruno é visitante, ele falou? Isso. O Bruno é visitante, Peter. Ah, o Bruno aqui, eu sei quem que É meu compadre. Uhum. Ô, Bruno... É aquela benção que eu devolvi para David. Ô, Bruno, tamo junto, meu irmão, tamo junto. Eu não conhecia você aqui junto, que seja muito bem-vindo. Deus abençoe imensamente, meu querido irmão. Assim também o Brucutu. Puxa vida, que felicidade, viu? Deus abençoe bastante. Muito, muito, muito. Entrou mais 2 pedidos, Pisa, do Paulo, né, que está pedindo proteção a Deus no retorno da viagem deles do Rio para São Paulo. O Gustavo, né, ele está pedindo oração pelo Somelete, Tomite, Laender, Pinheiro, Bridoff, orações por todas essas famílias e as conversões deles. Deus abençoe todos os pedidos, do Bruno, do Brucutu, de todos que aqui estão conectados, ali, buscando o Papai do Céu. Isso é muito bom para nós. Porque, Rosemary, Deus precisa da nossa oração? Com certeza.
Acho que tá se acertando. Nós que precisamos. Deus precisa da nossa oração, Rosivine? Não, eu acho que não. Nós que precisamos. Deus não precisa, Deus é Deus, né? Sem a gente orar ou não, Ele é Deus. Mas agora, quando a gente vai até Ele, em oração, em falando com o Pai do Céu, aí sim, aí a gente faz colocar Ele em primeiro lugar. Então, para fazer oração, a gente vai entrar naquele período ali de oração de 2 minutos, falar com o Papai do Céu, abrir o nosso coraçãozinho para Ele, falar, Senhor, entra, toma conta. E eu vou pedir para o pastor Gabriel depois fazer oração para nós. O senhor faz, pastor Gabriel? Tá. Beleza. Então vamos lá, vamos orar. Ore aí, fala com o Papai do Céu, intercede, entendeu? Fala assim, ó, Papai do Céu, teve gente que está precisando, e vamos falar com ele. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós somos imensamente gratos ao Senhor, Pai, pelo dia de hoje, pelo respirar, por nos manter, ó Pai, e que muito em breve Jesus vem para nos buscar. Pai querido, queremos te pedir, ó Pai, nesses momentos, por cada pedido, ó Pai, que aqui foi expresso, por saúde, família, também por viagens, ó Pai, que o Senhor os guarde, guie, pela de saúde, que o Senhor, ó Pai, venha atender cada pedido, conforme teu querer e a tua vontade. Precisamos de tua proteção, ó Pai, diariamente. Precisamos, ó Pai, que o Senhor mande anjos, Senhor, para nos auxiliar. E que, ó Pai, nós venhamos estar a cada instante ligados ao Senhor, para que, ó Pai, nós não venhamos cair nas tentações. Fortalece-nos com tua palavra, e que nessa manhã, ó Pai, o Senhor, nós possamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, MCA. Gente, estou muito feliz de fazer parte desse grupo. Na verdade, quando eu conheci ele lá na Igreja Central, chegaram o Técio lá, o Sandro, o pessoal lá, vestido com um colete. A primeira vez eu fiquei impactado. Depois fiz parte desse grupo, fiz as reuniões, gostei muito, aprendi muito com o MCA e através de mim, a minha esposa também conheceu o MCA e hoje faz parte. Uma das virtudes do MCA, gente, é essa união que temos um com os outros.
é muito importante a missão que temos de evangelismo e ação social. Agora a minha esposa vai falar um pouco. Bom dia. Eu também, quando meu esposo foi pegar o colete, fiquei muito apaixonada, né? Gostei muito. E hoje faz parte, né? É uma família. É muito gratificante. E é uns projetos que eu adoro fazer, né? Ações sociais, né? E estou muito feliz. Bom dia. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Deus abençoe vocês. Petrúcio, não sei se Petrúcio está aqui hoje, obrigado. Bigode aí. Irmãos, com grande prazer a gente pode se reunir, pedir a Deus, de escutar a história de cada um, de estar junto. Sabe que esse momento agora, esse tempo agora, eu sempre tenho contado uma história. Eu já vi que o pastor Josué está aqui conectado. Bom dia, pastor Josué, ele vai trazer mensagem hoje para a gente. E, pastor José, a gente tem contado umas historinhas. Por falar em história, o Torres está viajando, ele pediu oração ali. Bom dia, pastor José, tudo bem? Tamo junto, pastor. E aí vou contar uma história. Diz que, na história de hoje, diz que tinha duas mulheres. Antes, deixa eu fazer uma introdução. Quando eu falei, perguntei ali para o Rosemary se Deus precisa da nossa oração, você sabe que é gente que é 100% dependente de Deus. Deus, ele é Deus, ele não precisa das nossas orações, mas ele quer estar junto com a gente. E a oração, ele é muito importante. Por isso que ele está fazendo essas 40 madrugadas, 40 manhã orando. E eu vou falar que a gente já está quase chegando no 10º dia de oração. Então parece que agora a gente já está entrando na reta final das nossas orações matinais. E aqui parece que se tornou uma família. De nós comentarmos como que está, de cada um de estar no lugar, o Terci que está lá no Mato Grosso, o pastor, e cada um na sua região, o Brucutu lá do Pernambuco, ele está aqui, agora é o Bruno. Então, essa a gente acaba se tornando uma família matinal, em oração. Mas diz que tinha duas mulheres que uma trabalhava para a outra. Uma era dona da casa e a outra era a que limpava. Você conhece essa história, pastor Gabriel? Não conhece, não. Não conhece? Conhece a história? Se alguém conhecer, fala assim, eu já ouvi. E aí, a mulher, ela limpava a casa e tal, só que chegava na hora do almoço, a mulher, ela sumia. E aquela mulher que era dona da casa, que estava pagando para ela, até que ela teve uma ideia, falou assim, mas onde será que ela vai? Ela ficou uma hora longe daqui, e ela foi um dia sondar. E quando ela foi sondar, no que ela foi sondar, ela foi lá, começou a ver, e ela percebeu que aquela irmãzinha, ela ia lá num quartinho que tinha lá fora da casa, e ela ficava orando. E chegou um dia lá que essa mulher falou assim, ô irmã, vem cá, eu percebo que a irmã fica fazendo oração, mas assim, o dia que eu pago para a senhora, eu pago para a senhora integral. Então, se a senhora ali está recebendo ali, eu acho que a senhora pode fazer oração lá na igreja, lá na casa da senhora. Aqui não é o lugar de orar. E aquela irmãzinha que fazia oração ficou triste, né? Ela falou, puxa, mas eu gosto tanto de orar na hora do almoço, eu falo com Jesus, eu falo com ele, mas eu não vou poder. Ela falou, então, o dia que a senhora vem aqui, é melhor não. Bom dia, Peter. Bom dia. Tudo bem, Carlos? Aí, e ela fazendo aquela... O Carlos está lá na estrada, lá viajando lá. Né, Carlos? Deus abençoe você, meu irmão. As motos paradas na estrada, logo de manhãzinha. E aí aquela mulher lá, diz o conto que ela... O povo tá animado lá, Brucutu. Olha lá, não sei se tá vendo aí o Carlos lá, a turma lá. Tá animado lá. Deus abençoe vocês, meus irmãos.
E diz que essa mulher aí, ela teve um sonho. E nesse sonho, Sérgio, diz que ela estava andando no céu. E a dona da casa, diz que ela estava andando no céu e diz que o céu era lindo. E o céu sentia umas casas mais bonitas que a outra, um monte de coisa assim. E de repente quem estava do lado dela era Jesus. E ela ficou toda contente, Moab. Ela falou, Jesus do meu lado. E Jesus andando com ela no céu. E aquelas casas, e Jesus mostrando para ela, e ela conversando com Jesus no sonho dela. E ela foi andando, até que Jesus pegou assim uma rua direita assim. Aí ela falou que era no sonho dela uma das casas mais lindas que tinha. Aí Jesus andando com ela, daqui a pouco ela parou na frente de uma casa. Segundo o conto, era a casa mais linda que tinha no céu. Os detalhes da casa, os ornamentos de pedras, de ouro, de tudo. E ela falou assim, Senhor Jesus, mas o céu é muito lindo, é muito, muito lindo. O que é para nós aqui, que sobra, Senhor Jesus? Mas essa casa é muito linda. Nossa, mas olha, que casa linda. De quem que é essa casa? Essa pessoa que mora deve ser muito feliz. Diz que no sonho dessa mulher, Jesus falou para ela assim, sim, essa casa é da irmãzinha. E falou o nome daquela irmãzinha que era a faxineira da casa dela. Ela falou, nossa, mas é a casa dela? Se é a casa dela assim, ela pensou, imagine a minha, então. Senhor Jesus, e qual que é a minha? Então, se é a casa da irmãzinha, ela falou, a sua casa é que está do lado. A hora que ela olhou do lado, é apenas o alicerce. Só estava no alicerce a casa dela. E ela falou assim, mas Senhor, por que a minha casa está no alicerce? E a casa da irmãzinha está tão bonita assim? Aí o Senhor Jesus falou assim, é porque aqui o material de construção é a oração. Quanto mais você ora, mais você vai colocando pedras e ornamentos na sua casa. Quando você tem pouca oração, então, você ainda está no alicerce. E diz que ela acordou do sonho. E aquilo ficou perturbando ela. E naquele dia a irmãzinha ia trabalhar lá. De longe, a mulherzinha com a sacolinha do lado, vinha andando. E quando ela foi chegar, essa dona da casa foi encontrar com ela. Ela falou assim, irmã, eu tive um sonho. A irmãzinha falou, eu também tive. Que a senhora estava no céu? Ela falou, foi assim mesmo. As duas tiveram o mesmo sonho. E aquela dona da casa falou assim, mas eu não quero que você vá orar mais lá no fundo do olho. A irmãzinha falou, mas por quê? Não quero que você vá mais orar sozinha. A partir de hoje, nós iremos orar juntas. Sabe, irmãos? Quando a gente ora um pelo outro, nessas 40 madrugadas, a gente está pedindo bênção lá do céu. A gente está pedindo que Deus tome conta da gente lá do céu. E, sem querer, talvez a gente esteja colocando umas pedrinhas lá no céu também, na nossa nova morada. Ontem eu estava conversando com um homem, que ele pegou e falou assim, rapaz, eu não sou evangélico, mas eu tenho certeza do que vocês estão falando é verdade. A gente estava numa feira de saúde. E eu acho que para mim, talvez a vida seja igual aquela placa de trânsito que é um Y, aquela bifurcação. E eu falei, Ele falou, porque parece que na nossa vida chega uma hora que a gente vai ter que escolher, ir para a esquerda ou ir para a direita. Ou a gente vai se salvar, ou a gente vai se perder. E ele, nas suas simples palavras, e ele falou que talvez nem evangélico ele seja, ele falou uma grande verdade. Será que a gente vai estar mandando os tesouros para o céu? Será que a gente está preocupado com aquilo que a gente constrói lá em cima? Ou a nossa preocupação está mais na terra, no agora, no que terei, poder, faço, não faço? Sabe, irmãos, decidir entre talvez o que é certo e não talvez não seja muito fácil, não. Mas você pode ter certeza, se você decidir guardar tesouro no céu, talvez aqui, como diz a palavra, a gente tem que matar um leão por dia, talvez a gente tenha que ganhar uma cruz por dia, mas, meus irmãos, o céu abre todas as manhãs quando a gente está aqui orando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus ali esteja junto com a gente. Eu vou chamar ali o pastor Josué para fazer ali a nossa meditação. Que Deus abençoe a gente. Pastor,
É com o senhor agora. Apresente o senhor aí para a gente aqui, pastor. Eu conheço o senhor. E sei que o senhor é gente boa demais. E se apresente para esses irmãos que estão aqui, pastor José. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Pita. Em primeiro lugar, quero agradecer você pelo convite de estar aqui. É um privilégio para mim poder fazer parte desse grupo tão seleto. Eu fui escudado em 2018. Desde lá, a gente começou a estar junto no MCA, ali na regional de Votorantim. Eu era pastor ali na época, e nós começamos o MCA ali junto com o Mário, junto com a Estela, e tem sido um privilégio desde então fazer parte desse grupo. E eu costumo dizer que o pastor que não faz parte, não apoia o MCA, ele não sabe o que está perdendo. É realmente uma grande bênção. Então, um bom dia a todos. Quero parabenizar essa iniciativa. Que coisa mais linda tem acontecido aqui a cada madrugada. Tenho ouvido muitos relatos abençoados. Então, que Deus seja louvado por tudo. O meu nome é Josué Franco. Eu sou pastor hoje ali na cidade de Boituva, no interior do estado de São Paulo. Boituva é a capital nacional do paraquedismo e também é a terra dos balões aqui no estado de São Paulo. Então, uma cidade muito bonita, e se você está por perto e quer fazer uma viagem, escolha vir até Boituva, você não vai se arrepender. É uma terra muito bonita. E aqui estou, sou pastor aqui, tenho 5 igrejas aqui na cidade de Boituva e a cidade de Peró, são 2 cidades aqui próximas, e que Deus abençoe hoje ao estudar o tema, que Deus esteja conosco, derrame sobre nós o seu santo e bom espírito, e que Deus esteja com cada um de vocês e com vossas famílias. Amém. Bom, eu quero dar introdução, então, ao tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a vacina contra o pecado. Nos últimos 2 dias a gente vem estudando os efeitos do pecado, e hoje nós vamos falar sobre a vacina. É interessante, né? Porque a palavra vacina nunca esteve tão em alta nos últimos 2 anos. Antes a gente sabia o que era vacina, mas era algo tão corriqueiro que a gente não prestava tanta atenção. E quando a vacina contra a Covid chegou, né, essa palavra ficou muito em alta. Vacina para lá, vacina para cá. E quando nós falamos de vacina contra o pecado, é ainda mais forte, ainda mais especial. Porque, de fato, o pior vírus que existe no planeta Terra hoje se chama pecado, porque se leva à morte eterna. E saber que existe uma vacina que ajuda a gente a se tornar imunizado contra a morte que é eterna, com certeza é de muita valia. Bom, hoje o nosso estudo repousa sobre o Salmo 51, que vem atrelado também ao Salmo 32. Esses 2 salmos são a base do estudo dessa manhã, que é a vacina contra o pecado, para nós tornarmos imunizados contra o pecado. Nós vamos ler o Salmo 51, então se você tem a sua Bíblia perto aí de você, se você pode acompanhar a leitura, por favor, acompanhe com a gente. Nós vamos ler o Salmo 51, enquanto você se ajeita aí para encontrar a Bíblia, se preparar para a leitura. Quero dizer para você que o Salmo 51 é um salmo que é chamado na teologia de penitencial. O que é um salmo penitencial? É um salmo que ele é recheado de confissão, de arrependimento e de dor. É realmente uma renúncia contra o mal. É uma tristeza contra o pecado. Então, ele é chamado de penitencial. E o Salmo 51 é um deles. Eu ainda chego a dizer, acredito eu pessoalmente, que não existe um salmo, ou até mesmo um capítulo na Bíblia, que seja tão profundo com respeito ao arrependimento de pecados. Esse salmo é tão profundo porque a angústia de Davi foi tão grande, o seu arrependimento foi tão verdadeiro, que se torna um dos salmos ou um capítulo da Bíblia mais forte com respeito ao arrependimento. Então é muito legal, e esse capítulo tira para a gente aqui várias doses da vacina, né? Muitas doses da vacina.
primeira, segunda, adicional, para que a gente realmente esteja protegido contra esse vírus chamado pecado. Portanto, é bom lembrar que esse salmo aqui, Davi escreveu logo após o arrependimento que ele teve do adultério com Betseba e da morte de Urias. Então ele está extremamente arrependido. E diante do seu coração rasgado diante do Senhor, ele escreve os Salmos 51. Acompanhe comigo o verso 1. Salmo 51, verso 1. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aqui essa palavra compadece-te, ele estava com o coração assim extremamente quebrantado, principalmente do pecado contra Uri e Betseba, porque tinha sido recente, ele escreveu logo depois, e ele estava muito abatido pelo peso da culpa, então ele clama a Deus por misericórdia. Nesse clamor dele, não há desculpa, não há apologia, não tem tentativa de justificativa, não tem injustiça, ele não acha que ele está sendo injusto contra a lei que o condenava, e ele sabia. Com humildade, Davi culpa a si mesmo e a mais ninguém. Então, a primeira dose, se eu posso chamar assim, da vacina contra o pecado, é peça perdão e aceite que a culpa do pecado é totalmente nossa. Nós pecamos contra Deus. Nós fazemos as coisas contra a vontade de Deus. E assumir a culpa e pedir perdão com o coração quebrantado é a primeira dose da vacina. É a gente confessar e ter a certeza: eu errei, eu sou culpado, não é o culpado, não é o outro, o culpado sou eu. E então eu preciso do perdão do Senhor, sem nenhuma apologia a nada. O pecado é meu e eu preciso do perdão de Deus. Então, a primeira dose da vacina contra o pecado está logo no verso 1. Senhor, compadece de mim, tenha misericórdia de mim. Eu sou pecador, o pecado é meu. As pessoas podem até me induzir a cometer, mas quem comete no final sou eu. Então, por favor, Senhor, perdoe o meu pecado, tenha misericórdia de mim. Nós não somos vítimas, nós somos culpados. Eu li uma frase esses dias que eu gostei muito, diz assim: nós não tivemos culpa do pecado de Adão, mas Jesus também não teve culpa e morreu. Então, não tem justificativa. Então, essa primeira dose, ela é muito forte e muito importante para mim, porque uma das maiores características de Davi era o seu desejo de se arrepender. Interessante que a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas como é possível? Sabe por quê? Não é pelos pecados que ele cometeu, é pelo coração arrependido e quebrantado que ele tinha. Porque se nós um dia não entrarmos no céu, não vai ser pelos pecados que a gente cometeu, mas pelo arrependimento e coração rasgado que a gente não teve. Esse é o detalhe. Então, Davi, com o coração rasgado diante de Deus, ele pediu perdão. Então, eu queria desafiar a todos nós a, de fato, pedirmos perdão para Deus de todas as nossas falhas. E Davi sabia exatamente o que ele tinha errado, a ponto de lá em Salmo 139, 23, ele diz assim: Senhor, sonda-me e me conheces, e veja se tem algum pecado que eu estou esquecendo. Ele sabia qual era o pecado que ele estava pedindo perdão, mas ainda assim, ele ainda ora no outro salmo, dizendo: Senhor, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, me ajude. Então, assim, era um vasculhamento no coração, para que o coração fosse limpo, para que o coração fosse renovado e ele pudesse ter a novidade de vida. Então, eu vou repetir essa frase, que se um dia nós não entrarmos no céu, espero que isso não aconteça com ninguém aqui, não vai ser pelos pecados que a gente cometeu, vai ser pelo arrependimento e falta de confissão que a gente não teve. Vai ser pelo coração quebrantado que a gente não quebrou. Então,
Essa palavra compadece, ela é para mim muito forte. Segundo a multidão das tuas misericórdias. É muita misericórdia, né? É uma multidão. E, embora Davi tivesse pecado com Betseba, aqui eu quero continuar lendo com você, por gentileza. Olha o que ele diz apesar disso. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, olha que interessante. No verso 2, ele pede assim: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele pede que o Senhor o lave, porque na cerimônia do santuário lá no Antigo Testamento, o sacerdote precisava se lavar, e se lavar significa que ele estava purificado, e principalmente depois das atividades que ele fazia com os sangues do cordeiro, ele precisava se lavar, e aquele banho dele significava a purificação do sangue que representava o pecado. Então, quando ele pede para Jesus que Jesus o lave, ele está pedindo que Jesus o purifique. Então, assim, você recebeu o perdão de Deus, aceite a purificação dele, porque só Jesus pode lavar o nosso coração. Então, aceite a purificação. Lá no livro de Miqueias, capítulo 7, verso 19, diz que Deus pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar. E lá fica, porque no nosso prisma, as profundezas do mar é o lugar mais fundo que nós temos no planeta Terra. Então, Deus pegou essa analogia do lugar mais fundo e falou que lá seria jogado os nossos pecados. Mas ainda assim, tem gente que pega uma varinha e fica lá pescando para ver se consegue pegar o pecado de novo. E Deus, além de jogar no fundo do mar, ele com certeza tem uma plaquinha lá escrito proibido pescar. Não vá atrás. Não insista em lembrar daquilo que Deus já esqueceu. Não que Deus tenha memória fraca, mas ele decidiu esquecer. Ele escolheu esquecer. Então, se Deus esqueceu, peça a ele forças para aceitar o perdão, porque a maior dificuldade hoje que muitos de nós vivemos são de perdão de Deus que nós recebemos e não aceitamos. Porém, uma coisa é muito certa: Deus vai nos perdoar. A partir do momento que nós dobramos os nossos joelhos, confessamos o nosso pecado, segundo 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, pecado confessado é pecado perdoado. Porém, as consequências daquilo que a gente faz, às vezes, se arrastam ao longo de toda a nossa vida. Porque Davi foi perdoado, mas o seu filho morreu da relação com Betseba. Então, a consequência do que a gente faz, ela existe neste mundo, nesse contexto de pecado. E mesmo que haja consequências, peça para Deus renovar a sua mente e te dar um recomeço. E ele pode fazer isso. Mesmo que as consequências daquilo que a gente faz nos acompanhem ao longo da vida. Então, oremos a Deus e peçamos a Deus um coração puro para que a gente possa pedir perdão, recomeçar e não voltar mais no mesmo caminho, porque a gente sabe que aquele caminho que a gente trilhou não foi um bom caminho. Porque, de fato, o verdadeiro arrependimento não é aquele que tem choro apenas, é aquele que tem mudança de rota, é aquele que tem conversão, que é essa palavrinha que a gente usa muito na estrada, né? Conversão. O que é conversão? Você está em um caminho e você faz a conversão e volta para o outro caminho. Então, o verdadeiro arrependimento, ele vem banhado de mudança de comportamento de vida. E, principalmente, pelas consequências daquilo que a gente já enfrentou e a gente sabe que aquilo não é bom. A gente sabe que aquilo não é o caminho. Porque se nós pedimos perdão e a gente continua no mesmo caminho, na verdade, não é perdão, é remorso. É medo momentâneo de algo que pode acontecer. Agora, quando nós estamos realmente arrependidos,
Nós convertemos o nosso caminho. Então, quando a gente fala assim, agora eu sou convertido, não, agora eu estou em outra fase da minha vida porque eu me converti. Então, o que você está dizendo quando você fala que você se converteu? Que você agora está por outro caminho, você não anda mais no mesmo caminho que você andava. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, é isso que Davi fez, quando ele estava dizendo assim, lava-me, Senhor, completamente, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha que sinceridade, porque o inimigo, ele tem tentações personalizadas para cada um de nós. Ele não faz nada da vida, a não ser ficar estudando a gente e ficar tentando a gente. É por isso que ele vai ficar 1000 anos lá, ficando refletindo nas coisas que ele faz. Porque ele tem uma tentação personalizada para cada um de nós. E nós sabemos qual é. Nós sabemos qual é a nossa tendência, aquelas tendências que, se nós soltarmos das mãos de Jesus, nós corremos o risco de cair. Porque talvez aquilo que é uma tendência para mim pode não ser para você, porque cada um tem as suas inclinações para o mal. Então é importante reconhecer isso e blindar o nosso coração contra isso, pelo estudo da Bíblia, pela palavra, pela oração, e principalmente, Paulo foi bem sincero também ao dizer assim, foge das paixões do juvenis, foge. Então, nesse caso, fugir não é covardia, é sabedoria. Então, foge, fica longe. A minha avó tinha uma frase que eu gostava muito, ela dizia assim, ô filho, não dê sorte pro azar. Não dê sorte pro azar. Ou seja, não fique no terreno do inimigo pensando que ele não vai te atacar estando no terreno dele. Então, eu sei que as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Eu sei quais são. Se você sabe quais são, se você sabe qual é a sua inclinação, não vá para lá, não leia nada relacionado com aquilo, não fique aonde aquilo te causa inclinação, foge, corre, desaparece, some. Da onde está a sua inclinação, foge dali, e Deus vai te dando força, e Deus vai calejando o seu coração com o Santo Espírito, para que você fique cada vez mais forte. Agora, se a gente fica ali, a gente fica naquele ambiente, se a gente vai aonde não deve, depois a gente não pode reclamar da tentação que aparece. Não tem jeito. Eu ouvi uma vez uma ilustração, que eu achei muito legal, onde a pessoa falou assim, que o grande problema da Eva foi ficar perto da árvore. O que ela estava fazendo perto da árvore sem o Adão? E aí eu fiquei pensando, poxa, tem sentido, né? Primeiro, ela estava longe do Adão. E segundo, ela ficou perto da tentação. Não sei quanto tempo ela ficou perto da árvore, mas ela foi se apaixonando pela árvore. Foi a árvore que o Senhor falou que não podia comer. E aí ela foi ficando lá, ela foi dando uma volta. Talvez ela ficou um dia, do outro dia, e até a hora que a serpente falou, pronto, ela está enfeitiçada, é aqui que eu vou atacar. Então, não fique dando voltas ao redor da árvore. Se lá é o problema, sai de lá, criatura. Né? Sai de lá. Bom, olha aqui o verso 4, que legal. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Falei do 3, verso 3. Olha o verso 4. Embora Davi pecou contra Betseba, o pecado dele foi contra Betseba e foi contra Urias. Certo? Foi contra essas duas pessoas. Davi disse assim, Senhor, eu pequei somente contra ti. Que interessante, né? Quando nós pecamos, ou quando alguém rouba, assassina, calunia, geralmente é contra uma pessoa que a gente realiza essas coisas, né? Mas as pessoas sempre, no fim, estão machucando a Deus, porque o pecado é contra Deus. E quando nós temos essa convicção que o nosso pecado, no fundo, no final, ele afeta a Deus, isso pode ajudar a gente a permanecer no caminho correto. Porque Davi entendeu que o pecado, de fato, ele afeta a Deus. Ele vai machucar as pessoas a qual o pecado foi cometido, ou a gente mesmo, mas, no fundo, Deus está sendo desonrado quando nós pecamos. Portanto, de qualquer forma,
quando nós somos tentados a fazer algo que seja errado, lembre-se sempre que nós estamos pecando contra o próprio Deus. E isso vai nos dar um senso de constrangimento, porque, aliás, o amor de Cristo nos constrange. Vou continuar lendo aqui o verso 5. Diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe, e eis que te comprases na verdade, no íntimo, no recôndito me fazes conhecer sabedoria, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esse verso é muito bonito, principalmente o 7. O esopo, eles foram usados pelos israelitas para colocar sangue do cordeiro nos umbrais da porta, lembra? Aquela praga lá do Êxodo, a 10ª praga, que eles precisavam colocar sangue na porta para que não morra o primogênito, e a Bíblia diz ali que eles faziam com isopo. Então, eles usavam o isopo para colocar nos umbrais da porta. Então, quando Davi fala assim, Senhor, purifica-me com isopo, ele está fazendo uma referência àquela purificação que o anjo da morte não passaria nas casas que havia sangue que foi colocado com isopo. Então ele está dizendo assim, Senhor, se o Senhor me purifica com isopo, eu estou livre da morte eterna. Se o Senhor me purifica com isopo, eu consigo ser perdoado da minha transgressão. E ainda no verso 7, diz assim, eu ficarei limpo se o Senhor me lavar, mais alvo do que a neve. Tem um hino no Inário Adventista, né? Se não me engano é o 504, se eu não estou enganado, depois se alguém puder me dizer o número aí no bate-papo, eu não lembro exatamente, mas o hino diz assim, alvo mais do que a neve. Esse hino, ele tem uma teologia, ele tem um conforto, esse hino é uma bênção, porque mostra que quando nós estamos na presença de Deus, somos purificados por Deus, somos perdoados por Deus, é isso que nós somos. Mais alvo do que a neve, perdoado, restaurado, conduzido para uma nova vida, alvo mais do que a neve. Davi sabia disso. Davi sabia que apesar da sua mão manchada com sangue, ele poderia ser de novo alvo mais que a neve. Igual diz lá no livro de Isaías, né, no capítulo 1, ainda que seus pecados sejam como escarlata. Obrigado, aqui o Gabriel colocou 205. Obrigado, Gabriel. Ainda que seu pecado seja vermelho como o carmesim, eu posso purificar você e deixar você mais alvo do que a neve, branco. E só Deus tem esse poder, né? Só Deus consegue lavar a gente dessa maneira. Só Deus tem me fugiu aqui da cabeça, aquele composto que você consegue lavar a roupa, né? Para que ele fique branco. Enfim, peça perdão pelos seus pecados, aceite que ele é seu, concorde com o seu pecado, ele é seu, você cometeu. A primeira dificuldade nossa é ter essa convicção de que o problema é meu, mas quando a gente concorda que o problema é meu e pedimos ajuda para Deus, o problema agora passa a ser de Deus também. E só ele consegue resolver esse problema. E ele não só quer, como ele pode e ele faz. Isso é uma das maravilhas do nosso Deus Criador. Aqui no verso 8, diz assim, faze-me ouvir júbilo e alegria para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto, o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Inabalável. Agora, Davi começa a ver como seriam as consequências do perdão. Aceite o perdão de Deus. Viva com o coração em paz, com a certeza que você foi perdoado. Essa expressão, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, mostra que Deus purifica o nosso coração. Só que ele não só purifica, ele cria em seu filho arrependido um coração novo. Então ele purifica as nossas transgressões e essa purificação está relacionada com um novo coração que ele nos dá.
como lá no livro de Ezequiel, né? Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e eu vou colocar em vocês um coração de carne. Então é uma troca, é um transplante que Deus faz. Porque o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto, segundo o livro de Jeremias, capítulo 17, né? Então, quando Deus diz assim, filho, dá-me o teu coração, e a gente entrega o nosso coração para Deus, na verdade, nós não estamos entregando o nosso melhor, nós estamos entregando o nosso pior, porque a Bíblia diz que o nosso coração é extremamente, desesperadamente corrupto. Então, não se engane, você não está entregando o seu melhor, você está entregando o seu pior. Mas o mais lindo dessa história é que Deus sabe disso. E você pode dizer, Senhor, é tudo que eu tenho. E Deus fala, meu filho, fica tranquilo, é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. Porque se você me entrega o seu coração, eu sei que ele está sujo, eu sei que ele é ruim, mas eu sei que é o mais importante que você tem. Então eu trabalho no processo de criar dentro de você, de criar um coração puro, porque o verso 10 diz assim, cria, Senhor, em mim um coração puro. Que lindo é esse texto. Então, a oração do perdão, ela sempre deveria vir acompanhada por um pedido para renovar o coração. Porque só um coração renovado consegue viver uma vida santificada na presença de Deus. Então, sempre que você orar a Deus pedindo perdão, aproveite e peça também que Ele lhe dê um novo coração, que Ele arranque esse coração, que por você mesmo, você não consegue viver de acordo à vontade de Deus. Mas se você entrega para Ele, pede que Ele transforme o seu coração, você todos os dias ao pé da cruz pede para ser melhor do que você era antes. E Deus vai trabalhando no seu coração, Ele vai renovando você cada dia, e você pode ficar em paz com a certeza que você está purificado pelo sangue de Jesus. Ainda no verso 10, ele diz assim, renova dentro de mim um espírito inabalável. Inabalável. Uma outra tradução para esse texto, eu peguei aqui, é um espírito constante. Ou seja, Davi roga para que ele permaneça firme na fé. Como eu já falei, né? A gente precisa pedir perdão dos nossos pecados e mudar a nossa condição, mudar o nosso estilo, mudar a nossa rota, fazer uma conversão. Uma das coisas mais difíceis que eu vejo na vida ministerial, eu acho que você acompanha também ali no dia a dia da igreja, há uma dificuldade da pessoa se entregar a Cristo através do batismo, por exemplo. Porque é uma luta, o inimigo não quer, não é fácil. Então, eu reconheço quando uma pessoa se entrega a vida a Cristo, porque eu sei o quão difícil o quão difícil foi para mim, mas o mais difícil ainda é a permanência. Mais difícil do que se entregar é permanecer. É por isso que lá em João capítulo 15, Jesus fala da importância de permanecer na videira, né? Ok, Pita, legal, obrigado. Então, indo aqui já para a reta final, eu quero ler aqui no verso 11. Vou ficar no verso 11 e 12, diz assim, ó, não me repulse da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Não me repulses, restitui-me a alegria da tua salvação. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Então, olha que pedido de um coração contrito, de um coração quebrantado. Não me repulses, porque ele sabia que só na presença de Deus ele poderia encontrar a verdadeira felicidade. Somente quando Deus faz parte do nosso coração é que a felicidade de fato é completa, né? Porque no nosso coração sempre tem um trono e uma cruz. Se o eu está na cruz, Cristo está no trono. Mas se Cristo está na cruz, então quem fica no trono sou eu. E a gente sabe que só em Cristo é possível encontrar a verdadeira felicidade. E restitui-me. Sabe o que é restituir? É devolver. Ele estava pedindo, Senhor, devolve para mim aquela alegria que eu tinha antes do pecado. Poxa, eu era rei, eu tinha que estar lá na guerra, eu fiquei no terraço olhando que não devia. E agora, Senhor, eu estou completamente angustiado e triste. Devolve, restitui a minha alegria. E creia nisso. Embora
o passado não pode ser mudado, embora as consequências possam permanecer. É possível, sim, não tenha dúvida, que Deus lhe restitui a alegria, que Deus restitua em você a paz, e Deus te dê a certeza de que um coração quebrantado não só move o coração de Deus, mas transforma a nossa vida nessa terra. Então, que essas vacinas contra o pecado que nós estudamos aqui sejam aplicadas no coração de todos nós nessa manhã, que sejam aplicadas no nosso coração durante toda a nossa vida. E não se engane e tenha certeza absoluta que Deus tem mais vontade de perdoar do que você de pecar. Não se esqueça disso. Então, se aproxime do coração de Deus. Receba a vacina, a cura, o perdão e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Amém, pastor. Obrigado, pastor. Eu dei um toque pro pastor lá para que a gente faça uma oração diferente. Ô, Bruno. Bom dia, Bruno. Agora eu tô vendo você. Tudo jóia, Bruno? Muito bom ter você com a gente aqui. Pastor José, muito obrigado pela oração, porque o pecado, de fato, é uma coisa que está no meio da gente, a gente nem sabe como lidar com o pecado, sabemos que gosta, né? Mas hoje a gente percebeu a vacina, né? Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a todos que estão aqui. Ah lá, ô pastor, dá uma olhada, dá uma olhada na última oração, dá uma olhada no Edinho, não sei se o senhor está no computador, no celular, dá uma olhada na filhinha do Edinho ali, ó. Bom dia, bom dia. Ah lá? Já vi essa princesa. Legal, Edinho, bom dia. Deus abençoe. Ô, Brucutu, pois não, Brucutu. Tem que abrir o microfone. Agora sim. Então, eu queria falar sobre o Bruno. O Bruno, ele foi abutres também, era da família, aí chegou a ser meu comando em Garanhuns, que é uma cidade aqui de Pernambuco. Aí, por problemas particulares, ele teve que se afastar. Mas a nossa amizade, independente de clube, continuou sempre firme e forte. A admiração que um tem pelo outro, isso é muito bacana. A esposa dele, Simone, minha comadre, o sonho dela era engravidar, e muitos anos de relacionamento ela não conseguia. Aí, com a bênção de Deus, hoje ela está grávida, esperando Samuel, e eu tive a honra de ser o padrinho, junto com a minha esposa. E é um casal muito bacana, um casal muito de Deus. São pessoas maravilhosas, que gostam de fazer o bem, que gostam de ajudar. Aí hoje eu até comento com ele que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Às vezes a gente não entende. O afastamento dele era para ser provisório e acabou ficando direto para sempre, né? Ele saiu do MC. Então eu digo para ele assim que nada acontece se não for da vontade de Deus. Nenhuma folha de uma árvore cai se não for da vontade dele. Então hoje eles estão aí felizes da vida com a chegada de Samuel, e eu fiz questão de convidar ele para participar dessas orações, mesmo que seja agora no finalzinho, para estar junto com a gente aqui, interagir. E era isso que eu queria falar sobre ele. Ô, Brucutu, obrigado, Brucutu. Bruno, a gente está junto, meu irmão. A gente está junto. Brucutu, estamos juntos. Agradecemos aí. Um filho é sempre bênção, ainda mais quando é programado, quando tudo certinho. Dá uma olhada no Edinho ali para você ali, ó. O Edinho ali, a menininha dele participa todas as manhãs com a gente, é sempre alegre de manhãzinha, criança. É a coisa mais linda. Que Deus abençoe você, Bruno. A gente está aqui, ó. Eu prometo para você, prometo. Se Deus permitir, é claro, amanhã eu conto uma história. Todo dia eu conto uma história. Amanhã eu conto uma história para você das coisas que Deus faz que a gente não tem noção. Mas se você estiver junto, eu vou procurar aqui, ó.
cadê Bruno? Eu vou achar, Brucutu, Bruno tá aqui, que o Brucutu falou que já vai estar. Aí eu vou contar uma história para você, o que muitas vezes Deus trabalha em nossa vida, que para nós são os caminhos de Deus. Eu prometo para amanhã, para você estiver aqui, eu vou contar essa história. Pode ser, Bruno? Legal, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado, viu, Brucutu? E aí a gente tá junto, eu vou contar essa história. Pode deixar. Ah lá, estamos aqui, pastor, com Juan. Buenos dias, Juan. Como está, irmão? Juan do Panamá. ¿Está bien? ¿Dónde están? Buenos días, bien, ¿ustedes? Juan, muy bem, muito feliz de você estar junto conosco, com nós aqui, fazendo essa oração. O Juan, ele é o presidente lá do Panamá. Juan, dê um saludo para nós acá. Como é? Manda um saludo para nós que estamos acá. Hola, saludos a todos, mi gente. Un abrazo, feliz semana. Dale, muy bien. Que horas são aí, Juan? Son las 4. ¿4? ¿4 horas da manhã? Não. Sí. 4 de la mañana. Muy bien. Muitas graças. O Juan é do MCA, é o presidente lá do Panamá. A gente falou com ele ali, ele está aqui junto com a gente. Deus lo bendiga muitos, irmãos. Que Deus traga muitas bendições sobre o ministério aí em Panamá, num país onde está passando por muita dificuldade de chuva, de alagamentos. Que Deus lo bendiga muitos, irmãos. Amém, gracias. Estamos muito felizes. Dale. Estamos muito felizes de você estar junto com nós acá. Bem, a nossa última oração agora é assim, pastor Joé. Cadê o pastor Joé? Ele está ali. Pastor Joé, a nossa última oração, que eu falei para o senhor, é abraçado. A última oração aí, o pastor Gabriel já passou a mão na Bíblia ali, ele abraçou a Bíblia. O Danilo já passou lá a esposa lá, dando um tchauzinho lá, o Edinho ali com a filhinha dele ali, lá abraçado ali, O irmão Terci passou a mão na Bíblia ali, falou assim, essa aqui, olha lá, o irmão Gustavo também, tá abraçado ali também. Cadê o bigode que eu tinha? Olha o bigode aqui, Ô, bigode, meu irmão, daqui a pouco a gente tá junto aí. Isso, bigode. Pastor José também entendeu, já passou a mão na Bíblia ali. Muito legal. Deixa eu ver quem mais. Deus abençoe bastante o Naldo, a Rosalina, a Gina, abraço, profeta Gina, a Rosana, Deus abençoe. Valtuir, abraça a esposa, a Rosalina também, Fernanda, o Robinho, abraça aí, Robinho, abraça a Fê aí do seu lado, o Aderval, a Patrícia, a Eliane, o Diogo, a Neuza, abraço, pastor Neuza, o William, outro estava com a gente, abraça a esposa Lloyd, a Cleide, Cleide, você não vai conseguir abraçar bigode hoje. Pelo menos não agora. O Denis, a Rosana, a Rosalina, a Aline, Deus abençoe, a Aline está junto com a gente, se abraça, minha querida. Bruno, então já que você não tem abraçado ninguém, você faz assim, eu vou abraçar aí para fazer essa oração que esses dois estão querendo fazer aí, eu vou abraçar. E isso aí é muito legal, bacana, Brucutu. E a gente vai fazer nossa última oração, pastor, é abraçar. Nessa pandemia, se tem alguma coisa que a gente não fez, era abraçar ninguém. Nem membros da nossa família. A gente ficou afastado de todo mundo, perdemos esse tato de estar perto, abraçado. E se tem alguma coisa que é gostosa fazer no motoclube, quando você encontra uma pessoa, é abraçar, é bater, falar assim, você passa aquele, fala assim, você é meu irmão. E hoje em dia, isso está meio... Talvez esteja voltando, né, com o tempo aí. Mas, já que a gente aqui está cada um no lugar, o Brucutu está lá no Pernambuco. O Leandro está lá em Guaranhus, o Terci está lá em Mato Grosso, o Bigode está aqui em Itapetininga, o Edinho, da onde é mesmo, Edinho? Que você é, Edinho? É Guarapari. Em Guarapari. Entendeu? Então, cada um, o Zig Zag é lá de Piauí, né? Do Piauí? Do Ceará? Caramba. Do Ceará, isso. Falta você contar a história de Zig Zag, viu? Vou contar. O Zig Zag é lá do Ceará.
Deixa eu ver. Ó, o Gustavo também é lá de Teófilo Otoni. Então, cada um aqui, pastor, é de um lugar. A Gina aqui de Sorocaba, a Rosana, da onde mesmo, Rosana, que você é? O Walter aqui de Hortolândia. Alagoas. Ó, a Rosana é de Alagoas, então não dá para a gente abraçar. Mas então a gente vai fazer essa oração assim, abraçado virtualmente. E a gente vai pedir, pastor, que o senhor faça a oração. E fala que Jesus, que a gente abraçar, que Jesus nos abrace. Ok. Vamos orar então? Vamos. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo 30º dia de reunião. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui por um motivo muito especial. Nós queremos receber o bálsamo do Teu Espírito e queremos receber uma porção dobrada dele na nossa vida, na nossa família e nas nossas igrejas, enfim. Nós queremos pedir que o Senhor continue abençoando o Motoclube Adventista no Brasil, no mundo, e que nós possamos trabalhar cada dia mais para ver o Senhor voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória. Senhor, nós sabemos que a pandemia tirou de nós o privilégio de abraçar. Sabemos também que lá na eternidade, com certeza o Senhor nos receberá com um abraço. Mas enquanto isso não pode acontecer, nos envolve agora e nos abrace em teus braços de amor. Que possamos receber o Espírito Santo, o Senhor Jesus, abraçando a gente de uma maneira muito especial e esquentando o nosso coração na tua presença. Nos ajude a viver cada dia uma vida mais semelhante a ti e afasta-nos do mal. Livra-nos do vírus do pecado e nos vacine cada dia com teu santo e bom Espírito. Nós fazemos esta oração e esse pedido, orando no sagrado nome de Jesus. Amém.